qualquer coisa que você sonha, você precisa ter uma imagem detalhada. Não importa se você não sabe como vai conseguir. Pode ser daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 6 anos. Não importa. Crie a imagem. Crie a imagem da vida que você quer viver detalhadamente. Bem, aqui saiu a carta do filmador. Comprei ela hoje. Ah, vocês querem saber que dia é hoje? Hoje é esse dia aqui. 30 de maio. Bom, pessoal, mais uma vez eu venho aqui para dar um abraço ao Everton, esse cara incrível, um grande amigo meu. E eu quero falar um pouco sobre o Everton Rosa, que é um cara que mudou completamente a forma como eu enxergo o mundo, como eu vejo o mundo, como eu penso no negócio, como eu agrego valor no negócio. Cara, depois que eu conheci ele, eu mudei completamente o mindset. É um dos caras mais fantásticos que eu já conheci. A gente fica vendo o Everton ali nas redes sociais, nos vídeos, a gente chega um momento e fala, não, esse cara existe, o que ele tá falando, não sei se é verdade, não se aplica em mim. Na verdade, pra mim aplicou. E mais do que isso, a gente pode aqui conhecer a pessoa do Everton, que é uma pessoa incrível. Mais do que isso, ver e conhecer as pessoas e a vida das pessoas que ele vem transformando. E ele realmente é uma pessoa que sabe o caminho da construção da vitória. Mais do que mostrar o caminho, o Everton é uma pessoa que fala: eu vou te mostrar o caminho e eu vou com você até o fim. Eu vou estar de mão dada com você. E o que eu acho mais maravilhoso, diferente de muitos dos grupos que eu fiz parte, é que nos momentos que ele percebe que a gente está se afastando do caminho, ele vai atrás de nós e fala: cara, eu tô com você e você precisa voltar para o caminho. Então o Everton é um guia. Porque o Everton, cara, é um cara acostumado a trabalhar com high-end, entendeu? Acostumado a trabalhar com a primeira divisão. O Everton, ele tem algo diferente, uma visão diferente, experiência, percepção. Ele tem um dom, na verdade. Eu tô aprendendo muito com ele, constantemente. Eu acredito firmemente, eu vivo cada dia da minha vida sabendo que líderes são pessoas que veem o que os outros não veem. Eles conseguem enxergar o invisível. O Everton é uma dessas pessoas. Ele enxerga o invisível. Ele consegue vislumbrar algo dentro das pessoas que nem mesmo as pessoas conseguem enxergar. Ele consegue sim extrair a nossa melhor versão e fazer com que a gente mesmo acredite num eu futuro que a gente ainda não sabe que é. Boa noite. Boa noite! Já é noite agora? Já é? Então é boa noite. Muito bem. Alguém aqui já me conhecia? Levanta a mão quem me conhecia. Tem mais gente lá atrás. Muito bem. Agora quem não conhecia? Ok, então eu vou usar uns 2 minutos para dizer quem eu sou. Ali sou eu, e aqui também sou eu. E aqui é minha família, parte dela. Minha filha Maria Luísa, meu filho João Victor, a minha esposa do meu segundo casamento. Aqui o meu filho mais velho, do meu primeiro casamento, chama Victor, e a minha neta, a Maia, que já está com 2 anos. Tem um detalhe. Deixa eu voltar. A Patrícia é a mulher dos 2 casamentos, ok? Quer que eu explique? Algumas pessoas dizem que aquilo que... Algumas pessoas não, geralmente são os padres, os pastores, que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Alguém já ouviu isso? Sim! Vocês estão atentos, hein? E aí, então, eu tentei fazer com que isso que eu ouvia, e ouvi umas 1000 vezes na minha vida, mas não consegui. Aí, então, eu chego à conclusão de que aquilo que Deus une, o homem não separa, é uma notícia que te dão o dia que você casa, tá bem? Não é algo que seja exatamente
uma ordem, mas é uma convicção para mim. Porque eu tentei, mas Deus uniu, nem eu, nem ela e nem ninguém conseguiu. E é por isso que eu casei 2 vezes com ela. Por que eu estou falando isso? Eu tenho a mínima ideia. Aqui sou eu, mas talvez alguém estivesse precisando disso. Tem alguém pensando em separar? Não precisa levantar a mão. Aqui sou eu lá em Chapecó. Alguém é de Chapecó aqui? Não tem ninguém. Ou eu não estou vendo. Aqui sou eu, aquela senhora atrás é minha mãe, do lado é meu tio. E eu nasci num estúdio fotográfico e aos 19 anos montei o meu primeiro estúdio fotográfico, que está aqui na cidade de Sapiranga. E aqui sou eu, bancando de bonitão em Milão. Não sei também por que eu coloquei essa foto, acho que eu gosto dela. E aqui é um pouco do portfólio do que eu fiz nos últimos 30 anos como fotógrafo. E eu quero falar para vocês como que surgiu na minha vida, como eu encontrei, ou como despertei alguns momentos de uma revolução na minha vida, e principalmente o último, que é o maior chamado. Eu tenho uma dificuldade de ouvir minha voz. Não tem retorno aqui? Oi? Tem como ligar as caixas de retorno? Mas está tudo bem. A nossa vida e os nossos negócios são do tamanho da nossa visão. Muitos negócios continuam pequenos, porque a visão do dono continua pequena. Quando eu escolhi abrir meu primeiro negócio com 19 anos, a primeira coisa que eu fiz foi entender o que eu não queria. Eu tinha trabalhado em fábrica de sapato, eu tinha trabalhado em Esco, e aí então ficou bem fácil para eu entender se eu deveria ou não seguir uma trajetória como empreendedor montando meu primeiro negócio. E a vida geralmente começa assim: a gente entende aquilo que não quer, logo fica mais fácil de entender aquilo que quer, que a gente pensa que aquilo ali, aquela função que você está exercendo é o seu chamado. Quem já pensou assim, levanta a mão. Eu sabia que para eu poder chegar aonde eu tinha internamente uma ideia de para onde eu queria ir, eu teria que ser muito bom fazendo aquilo. Eu me lembro que com 19 anos eu pensei, eu quero fotografar reis, príncipes, porque na Bíblia está escrito que aqueles que são escolhidos, aqueles que são próximos de Deus, aqueles que Deus tem um plano, e eu desde que nasci, minha mãe e meu pai dizem, Deus tem um plano na sua vida. Alguém já ouviu isso? Do pai e da mãe? Pois é, eu levei esse negócio a sério. Eu me sentia um cara escolhido e abençoado desde que eu me conheço por gente. E aí então eu resolvi que eu teria que ser muito bom naquilo que eu fazia. E aí então eu resolvi que queria atender aquilo que estava escrito na Bíblia, aquelas pessoas, as mais importantes. Eu pensei, eu quero atender filhos de presidentes, já que no Brasil não tem rei. E passaram-se alguns anos, e a filha do presidente me ligou. E eu pensei, eu quero trabalhar fora do Brasil. E o dia que eu for trabalhar fora do Brasil, eu quero que contratem tradutores. Eu quero ser tão bom que não importa a língua que eu fale. E aí então, isso aconteceu. E tudo isso foi acontecendo de uma forma muito natural. Até porque o último livro que eu escrevi, do Zero ao Infinito, eu falo sobre... Depois que você fizer 365 vezes algo, você passa a ficar expert naquilo. Mas eu não vim aqui falar hoje da minha trajetória fotográfica. Eu vim falar de alguns momentos que definiram radicalmente o futuro e aquilo que a gente chama de chamado. Em 2012, nasceu a minha filha Maria Luísa, e eu me lembro que eu estava vindo de uma viagem de um país, indo para outro, e eu sou lá do Rio Grande do Sul, e a minha mulher veio até o aeroporto de Guarulhos para me dar tchau. Eu encontrei com ela, abracei ela, e naquele exato momento eu senti algo dentro de mim que eu deveria viajar menos. Ela estava grávida da Malu, da Maria Luísa, a gente chama de Malu.
E eu abracei ela e eu senti que algo teria que mudar na minha vida. E eu me lembro que eu vinha orando há 2 anos para que Deus me desse um direcionamento tipo aquele que ele deu para Abraão. Eu falei, Senhor, você fala tanto de Abraão, Abraão, pai da fé, só que fica simples, né? Você disse para ele, vai por aqui, larga a sua família. Quem conhece a história de Abraão? Levanta a mão. Vai dizer, fica fácil se Deus direcionar, não fica? Eu falei, Senhor, eu quero que você faça comigo igual você fez com Abraão. E aí Deus não fazia, não falava. Eu falei, Senhor, você não quer falar? Então eu vou fazer o seguinte, todos os dias, às 7 horas da manhã, eu vou te lembrar que eu quero que você fale comigo igual você falou com Abraão. E aí então eu fiquei 2 anos e meio, das 7 às 7h10 da manhã. Eu viajava muito. Em 2012, para você ter uma ideia, eu já estava falando com Deus há uns 2 anos. Eu viajava e eu disse para Deus, olha, se eu estiver no avião, o nosso horário é o horário do próximo aeroporto, do próximo país. E então, durante 2 anos e meio, às 7 horas da manhã, às 7h10, eu falava com Deus, eu quero o direcionamento que você deu para Abraão, eu quero do mesmo jeitinho, eu quero que você me diga, faça isso. Depois de 2 anos e meio, sabe o que Deus me disse? Feche o estúdio fotográfico. Eu disse, Senhor, só um pouquinho, eu preciso te explicar. Isso é tudo para mim. Lembra? Sucesso, todo mundo fica me perguntando como é que funciona esse negócio de ser fotógrafo famoso, como é que é ter um grande estúdio. Eu tinha atendimento nos Estados Unidos, atendimento na Europa, em uma grande central de produção no Rio Grande do Sul, com 800 metros quadrados. E foi essa que Deus mandou fechar. Aí eu falei com Deus e disse, pai, acho que talvez o senhor tenha se enganado aí, porque fechar o estúdio é ruim. Eu tenho uma dúzia de funcionários, tenho muito trabalho. Só que quando Deus te dá um direcionamento, você sente paz. Alguém já sentiu paz no direcionamento divino aqui? Meus amigos, eu sempre fui um cara mediano, esforçado, e depois as pessoas passaram a me falar que eu tinha dons, talentos. Eu nunca achei isso, eu sempre achei que eu era um cara esforçado, eu treinava mais. E depois, ao decorrer dos anos, eu cheguei à conclusão de que sim, eu tinha. Porque se você está no caminho certo, se você está fazendo aquilo que é o que você faz de melhor, e você tem uma determinada, ou você tem um pouco mais de facilidade do que o resto, você nasceu para isso, pelo menos por um período. Eu fechei o estúdio de uma forma estratégica, conversei com todos os funcionários, indenizei todo mundo, entreguei, inclusive, o computador que eles trabalhavam como forma de pagamento e terceirizei. Aquilo que as pessoas chamam de home office hoje, a gente fez lá em 2012. Eu me lembro que eu tinha o Mercedes-Benz, fui o primeiro cara na minha família a ter um Mercedes 0 km, eu vendi. Não era um classe A, tá, gente? Então, paguei $100 mil na época por ele. Era outro. Eu vendi a Mercedes, eu tinha um Jeep, um Troller, vendi, indenizei todo mundo, fechei o estúdio e eu pensei, eu não vou olhar para trás porque a mulher de Ló fez isso. Quem conhece a história da mulher de Ló? Então eu não vou olhar para trás. Fechei. Indenizei todo mundo, fui trabalhar em casa. Tu sabe o que o pessoal falava de mim? Olha, você é um cara conhecido, um cara famoso, vai trabalhar em casa, você vai perder seus clientes. As pessoas não vão te contratar. Sabe o que aconteceu? Eu fui trabalhar em casa, os meus clientes iam na minha casa, pegavam minha filha recém-nascida no colo e me compravam 3 vezes mais. Sua matéria minha, uma vez numa revista, dizendo que eu ganhava 220 mil por trabalho. Óbvio que eu fiquei com vontade de ligar para o jornalista e pedir para ele me contratar. O dia que saiu a matéria eu pensei, caramba, e se fosse assim, né? É óbvio que eu tinha no meu portfólio esses trabalhos. Mas eu disse, eu não quero ser conhecido como esse cara que é bem pago. Eu quero ser conhecido como um cara que faz alguma coisa que vá além de ganhar dinheiro. Concordo com isso, né? Tá na moda falar de missão, né?
Só que quando isso é divino, quando é de dentro do seu interior, quando você tem esse forte desejo que vai muito além das finanças, eu entendo que isso é o chamado, e é isso que eu chamo, que eu penso, pelo menos na minha trajetória, que é divino. Então, 2012, fecho o estúdio, vou trabalhar em casa, e aí então eu começo a ensinar algo que eu não tinha tanto tempo sobrando, ou melhor, tempo disponível. E a minha vida toma alguns caminhos. Quem é do Myself Club? Levanta a mão aqui. Nossa, a família aqui, hein? Talvez vocês nunca tenham ouvido eu contar a história da forma com que estou contando, é porque tenho pouco tempo. Mas eu quero dizer que esse chamado despertou da minha insistência com Deus. Então, se você estiver anotando, o primeiro que você vai anotar é o seguinte: você vê o que não quer, o que não gosta, e aí você já sabe o que você vai fazer. Eu penso que esse é o mais simples de todos. Segundo, é quando você insistentemente pede para Deus. Só que não é você pedir para Deus de um jeitinho fácil, tá? Gente, para eu estar de pé às 7 horas da manhã, para falar com Deus até às 7h10, era extremamente difícil para mim. Artista trabalha de noite, acorda à tarde, concordam? É extremamente difícil, um sacrifício danado. E eu sabia que se eu fosse insistente com Deus, Ele iria me dar um direcionamento. E sabe qual é a parte bacana de eu estar falando isso aqui hoje? Porque geralmente eu falo em muitos lugares no Brasil e fora, e eu não posso usar essa linguagem. Eu preciso falar de outras formas. Então o segundo na minha vida foi insistentemente falando com Deus. Eu trouxe slides, né? Eu não vou falar sobre isso hoje. Espera aí. Nem sobre isso. Vou deixar isso. A questão é o seguinte. Em 2019, eu estava na cidade do Rio de Janeiro para fotografar uma grande atriz brasileira, uma das maiores atrizes brasileiras. Tá tudo bem aí atrás? E aí... Pois é. E aí, vocês não têm noção de falar sem retorno, mas eu consigo ouvir o eco. Eu estava no Rio de Janeiro para fotografar uma grande atriz brasileira. Por algum motivo, eu estava hospedado pela empresa que cuida dessa atriz, uma atriz, Fernanda Montenegro, posso contar, não é problema. E aí, a foto não rolou. Estávamos há 2 anos combinando para eu ir ao Rio de Janeiro fazer esse material. Aquilo me fez eu entender que talvez o meu ciclo como fotógrafo estaria terminando. Eu me lembro de estar na frente do mar, sentado numa pedra, olhando. E sabe quando você fica assim, a minha vida tá legal, mas não tá legal? Sabe quando você pensa assim, tem algo dentro de mim que precisa ser feito, mas eu não sei exatamente o que é? Já sentiram isso ou não? Eu estava completamente triste, eu estava down, eu estava me sentindo mal. E aí aquilo lá no Rio de Janeiro se transformou numa revolta. E eu me lembro que eu fui para o apartamento e fui orar e disse: Deus, não quero mais. Agora eu quero falar de você para as pessoas, porque na minha trajetória de vida eu venho falando de você, e todo mundo que eu falo de você passa a querer andar contigo. Eu falei de Jesus para muita gente, eu atendi mais de 1000 empresários, grandes empresários do mundo todo, e sempre que eu falei de Jesus, todos aceitaram, gostaram da ideia. Até porque eu acredito que nós colocamos para Deus, nós disponibilizamos para Deus o nosso know-how, a nossa competência e também o nosso posicionamento, aquilo que a gente é. Deus acaba utilizando isso para a obra dele. E aí eu falei com Deus naquele dia de forma revoltada: eu não quero mais trabalhar, eu não sei o que vai acontecer com a minha vida, mas eu não quero mais trabalhar
como fotógrafos. Quer dizer, eu não quero mais ter o ofício de fotógrafo, eu não quero mais ganhar dinheiro com isso. E naquele dia, dentro daquele apartamento, eu acredito que aconteceu aquilo que as pessoas chamam de saquear o céu. Alguém já ouviu isso? Eu estava completamente revoltado. Voltando do Rio de Janeiro, no próximo dia eu acordo 4 da manhã e às 5:30 da manhã eu começo a falar de Jesus na internet. 22 de agosto de 2019. Em outubro de 2019, eu estava na cidade de Gramado. As minhas lives eram 5:30 e depois passaram para 7 horas da manhã. Alguém assistiu alguma live minha às 7 da manhã? Eu escrevi uma teoria que está aqui, que diz que 365 vezes fazendo algo, você vira expert. Então eu fui fazer 365 dias de lives. E aí então, em outubro, eu estava na cidade de Gramado, após o encontro do Myself Club, que é o projeto que nós temos vários irmãos do Myself Club aqui. O último dia de encontro, eu fiquei no hotel porque às 7 horas da manhã eu tinha a live. Eu morava em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, perto de Gramado. A minha mulher desceu um dia antes e eu fiquei, porque às 7 da manhã eu tinha que fazer uma live. Eu fiz essa live e eu me lembro que depois que eu terminei a live eu fui orar. E geralmente quando eu vou orar eu desligo o meu telefone, desligo toda e qualquer conexão com alguma coisa que possa interromper minha oração. E eu fiquei olhando por um grande vale. E naquele dia, uma pessoa do Myself Club, lá do primeiro Myself Club, me disse: Você deveria ser o meu pastor. Eu falei: eu não sou pastor, eu sou evangelista. Eu sempre tive um problema em ser chamado de qualquer título eclesiástico, mesmo eu pregando e ganhando almas. Naquela manhã, Deus me disse: transforme as suas lives em igreja. Lembrando, gente, que em 2019, quando eu abandonei a minha profissão como fotógrafo, eu era patrocinado pela Sony. Eu tinha conexões com grandes empresas. Eu criei uma trajetória como fotógrafo, uma das mais bem-sucedidas globalmente falando. E eu não sou doido. Ou será que sou? Acho que sou. Porque eu abandonei tudo isso para pregar na internet às 5:30 da manhã, sem ser remunerado. Eu me lembro que o único projeto que eu tinha que dava dinheiro era o Myself Club. Passaram-se algum tempo, meu pai me disse: filho, como é que você paga as contas? Você não trabalha mais? Você só fica fazendo live? Eu disse: relaxa, pai. Deus está provendo. Quando Deus me pede, transforme as suas lives em igreja, eu disse: não, papai, igreja não. Escolhe outra coisa. Porque igreja não dá, Senhor. Não sei se o Senhor sabe, mas por aqui, os pastores dizem assim: Senhor, eu tenho um monte de amigos pastores que são bacanas, eu conheço, mas na maioria, pelo mundo que eu transito, as pessoas não falam bem. Já ouviram alguma coisa ruim de pastor, gente, ou não? Já, né? Eu disse: Senhor, não vai rolar. Deus me disse: precisa ser igreja, e você precisa chamar de igreja, porque pessoas irão morrer. Assim como o ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz não foi batizado, pessoas morrerão porque não vai dar para batizar elas. Quer dizer, não vai ter tempo. E as portas do inferno não prevalecem contra quem, gente? Não tem nenhuma pessoa cristã aqui, né? Pode falar um pouquinho mais alto? Ok. Deus me disse que chame de
e divine. Eu contei para um amigo meu, ele falou, Everton, é divine. Eu disse, Deus me disse e divine. ID, de identidade. Imagine você, um cara conhecido, fotógrafo de grandes pessoas do mundo todo, patrocinado, respeitado, larga e vai pregar. Eu acredito que Deus disse, eu acho que vou começar a confiar nesse cara, ele está vindo todo dia às 7 horas fazer live. E aí então, gente, nasceu a primeira igreja digital. Existem muitas coisas digitais hoje, digitalizadas hoje, né? Muita igreja evangélica, principalmente após a pandemia, passou a fazer culto na internet. A minha mãe e meu pai fazem parte de uma igreja chamada Congregação Cristã do Brasil. Tem alguém da congregação aqui? E eles foram para o digital. Foi a maior transmissão que eu já vi até hoje em números. Imagine só você ter um culto com... Eu vi um dia com 300 mil acessos, 300 mil pessoas simultâneas. O que Deus falou comigo lá em outubro, eu vi se realizar em março com a pandemia. Eu fazia parte da Igreja Batista, eu saí da Igreja Batista no final de 2019, porque a igreja tradicional não estava entendendo como que poderia ser feita uma igreja digital. E a partir de março, todas as igrejas eram digitais. E a Edvine nasceu em outubro. E se vocês entrarem no Instagram da Edvine, vocês vão ver as primeiras publicações do primeiro culto presencial com 12 pessoas no Parque de Ibirapuera. O que eu quero dizer com isso, gente? O chamado, ele acontece quando você decide que é tudo ou nada. Todas as vezes que eu tomei uma decisão radical, foi com uma revolta. O tudo ou nada é quando você mata uma versão sua para nascer uma nova versão. Por acaso, conhecer a Cristo é você renascer. Andar com Cristo é você ter uma nova vida. O cristianismo é incrível porque o que é você matar a velha criatura, o velho homem? É deixar para trás uma versão e ter uma nova versão. E essa versão é divina. E tudo isso acontece quando você decide que é tudo ou nada. Tudo ou nada é mais ou menos assim. Quando você pensa assim, quando alguém fala, na hora da morte passa um filme. Alguém já ouviu isso? Passa um filme na cabeça. Eu penso que o tudo ou nada é o momento em que passa um filme do seu futuro, mas um novo filme. E não importa o quão difícil vai ser, você não vai se arrepender. Vou repetir, não importa o quão difícil vai ser, você não vai se arrepender. Eu falei com Deus, disse, Deus, esse negócio de ter uma igreja digital, de pregar, muitas pessoas poderão falar, Pai, que eu vou estar me aproveitando disso tudo. Tem como o Senhor me fazer muito rico, só para ninguém falar isso? Só para ninguém falar isso de mim, papai? Deus disse, tá bom. E aí então, os meus negócios, depois que eu abandonei o que eu tinha, depois que eu abandonei a minha fonte de renda, Deus me abriu múltiplas fontes de renda. Depois que eu abandonei tudo que era segurança, Deus me deu a verdadeira segurança. Depois que eu disse, não estou nem aí para o que pensam sobre mim. Eu não tenho know-how. Deus me deu know-how. Eu não construí nada. Foi Deus quem me capacitou até aqui. E vai ser Ele que vai continuar me capacitando. O tudo ou nada, ele é divino. Porque você tem escolha. Ser divino é você ser parecido com Deus em fazer com que coisas aconteçam, fazer com que se materializem projetos. Ser divino é você ter a capacidade
de criar com Deus. Ser divino é você abrir mão de quem você representa para representar algo divino, algo que vem dele, não de você. Para criar fortunas, basta você ter um bom produto, basta você ter um produto que atinja milhões de pessoas. Mas para fazer fortuna com Deus, você vai ter que pegar o seu projeto, o seu produto, e fazer com que esse projeto, esse produto, essa empresa, combine com o padrão divino. É por isso que eu vejo muitos cristãos não prosperando. Porque não combina com o padrão de Deus. Deus não é, talvez, Ele é sim e é não. Se você despertar o seu chamado, você vai ser trabalhado por Deus. Eu apanhei, gente. Durante 30 anos, a gente consegue fazer uma universidade, se formar advogado em 5 anos, médico em 10 anos. Mas para ser um sacerdote, leva mais de 20 anos. Para você ser usado por Ele, ousadamente, você vai ter que entender que a sua jornada que te trouxe até esse exato momento, Deus vai usar ela. Assim como aconteceu com Moisés. Deus chegou para Moisés e disse: eu quero que você liberte o povo. Moisés disse: eu sou gago. Só que Moisés passou 40 anos como um rei. 40 anos fugindo. E depois 40 anos entendendo o que Deus pode fazer por ele e por um ser humano. Moisés experimentou o que nós experimentamos. Uma vida, muitas vezes, completamente difícil, complexa, mas quando nós recebemos o chamado, Deus é responsável por mudar tudo. Mas para isso você precisa entender que a tua bagagem, aquilo que você viveu, aquilo que você sofreu ou aquilo que você conquistou é usado. E não importa o que você vai fazer no seu chamado. O chamado não precisa você virar um pregador, não é sobre isso. É sobre você criar projetos e produtos que sirvam aos filhos de Deus. Você precisa criar soluções para o mundo, porque o mundo é feito de seres humanos, e seres humanos é o maior interesse de Deus. Deus não está interessado em prédios, Ele está interessado no ser humano. Sabe o que Deus disse para mim quando Ele disse: faça a Edvine? Ele disse: avise que eu ainda amo eles. Ele me disse: fale para eles que eu amo. Fale para eles que eu não desisto deles. Eu amo eles. Eu não estou interessado em prédios. Eu estou interessado na minha criação. Milhões de pessoas morreram sem Cristo, porque um de nós resolveu fechar a boca e não falar de Jesus para as pessoas. Milhões de pessoas estão indo para o inferno porque alguém está negligenciando. Enquanto o ser humano que se diz cristão olhar só para o seu umbigo, Deus não vai olhar para o negócio dele. A existência é um fato. Viver é uma arte. E eu espero que você seja um artista com Deus, porque é Ele que fez a natureza e tudo que nós temos de beleza por aqui. Como fotógrafo, eu olho a natureza e vejo o quão perfeito é tudo. E olho para a criação humana. Eu olho para a natureza como fotógrafo e vejo a perfeição divina. Se você conseguir ser um com Deus, se você conseguir despertar a sua versão divina, naturalmente o seu chamado desperta junto. Isso tudo começa quando você decide seguir a Cristo. E seguir a Cristo não é você não ter dúvidas, não é você não ter sofrimentos. Servir a Cristo é você entender que em tudo que você não presta, tudo que você tem de ruim, você coloca Cristo e isso passa a ser o seu melhor. Obrigado.